Olá, irmãos, nós iremos continuar com a reflexão, desta feita no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Este livro, este capítulo é uma extensão do capítulo 10, porque Pedro está voltando da cidade de Cesareia, onde esteve na casa do centurião Cornélio, e chegando na cidade de Jerusalém. Ali ele encontra aqueles que são denominados do partido da circuncisão, e eles vão inquirir Pedro. Ele vai criticar Pedro dizendo assim: você entrou na casa de homens incircuncisos e comeu com eles. Pedro então começa a explicar a esses o que acontecera de fato. Ele disse a eles que estavam em Jope, num tempo de consagração, de jejum. E nesse mesmo período, um anjo visitou Cornélio em Cesareia e orientou Cornélio a buscar Pedro na cidade de Simão, o curtidor, lá em Jope. Antes dos servos de Cornélio chegarem na casa de Simão, Deus proporciona uma visão a Pedro. Ele vê um lençol descer com vários animais, quadrúpedes, aves, que normalmente os judeus não comeriam. E a voz dizia, dentro dessa visão: Pedro, mata e come. E por 3 vezes isso se repetiu, e Pedro negou as 3 vezes de que ele não comeria aquilo, que jamais esse tipo de alimento impuro havia chegado em sua boca. Ou seja, ele denota dentro dessa primeira fala que havia algo vivo dentro dele da lei. Ele nutria um certo orgulho de obedecer às regras. Ele ainda não havia aprendido, como eu disse anteriormente, a viver sob a graça de Deus. Então ele entendeu que a casa de Cornélio também havia sido purificada e por isso lá chegou e adentrou naquela casa. Também explicou àqueles que o inquiriam de que, estando nessa casa, ele começou a pregar o plano de salvação baseado na vida de Jesus. Enquanto ele fazia essa explanação, o Espírito Santo batizou todos aqueles que ali estavam. E eles começaram a demonstrar o sinal do batismo do Espírito, que é a oração em língua estranha. Eu considero esse sinal, naquela oportunidade, como que um sinal dado aos judeus, para que eles observassem e testificassem, ou ratificassem de que o Espírito Santo é que estava aprovando, é que estava salvando aquelas pessoas, mostrando aos judeus que a salvação em Cristo não é só para os judeus, mas é para os gentios, é para toda e qualquer etnia nessa terra. Louvado seja Deus por isso. E nós precisamos sermos capturados por esse entendimento. Nossa religiosidade, de vez por outra, faz-nos ver as pessoas a partir dos nossos usos e costumes, da nossa cultura religiosa, e não a partir da graça e da misericórdia expressa na pessoa de Jesus. O Evangelho é para todos. E nós precisamos também nos vigiar para não balizarmos ou não medirmos os nossos irmãos a partir da liberdade que cada um tem enquanto relacionamento pessoal com Jesus Cristo, enquanto igreja viva. Nós somos diferentes e nós temos costumes diferentes. E precisamos perceber que Deus aprova até mesmo um Cornélio que não conhecia Deus adequadamente, que dirá aos nossos irmãos em Cristo Jesus. Porém, que a nossa liberdade não venha, em nome de Jesus, a escandalizar ninguém. Nós precisamos viver a liberdade com muita responsabilidade. Amados, há um desdobramento aqui daqueles que foram perseguidos. Esse é um terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar, da oportunidade do martírio de Estevão. E o evangelho estava crescendo na Fenícia, em Chipre, na Antioquia, mas eles pregavam ainda só para os judeus, mas alguns começaram a pregar para os gregos e os gregos começaram a se converter. Barnabé vai lá, vê isso e se alegra demais, volta para Tarso, busca Paulo, se estabelece em Antioquia e começam a pregar o evangelho ali. Gostaria de orar com o amado irmão, a minha amada irmã, porque eu creio que a nossa igreja precisa ser capturada por essas verdades. Em nome de Jesus, que nós possamos olhar os nossos irmãos com os olhos de Deus e nutrirmos um relacionamento pessoal com Jesus, não religioso. A religiosidade é muito nociva para as nossas vidas. No nome de Jesus eu oro assim e peço que você seja um exemplo de um relacionamento pessoal com Jesus para toda e qualquer pessoa. Deus te abençoe.